A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, dando continuidade ao livro Paulo Estevão, que nós desenvolvemos nesse programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós vamos assim acompanhando e analisando essa mudança dele. E aí a gente entende que ele não foi um agraciado, não aconteceu um milagre. Ele tomou uma decisão de mudança, de reforma íntima, de reflexões, e agora é a parte prática, né? Então, ele primeiramente sentiu a vontade de mudar, assumiu o lado sombra dele, fez mudanças e agora ele está na prática. Então, nós estamos na página 436 do meu livro, e nesse momento que ele está sendo avaliado, julgado, mal julgado, digamos assim, para levá-lo a uma condenação. Então, Emmanuel fala que o Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. Então, ele estava tão sereno, tão tranquilo, e aquilo foi contagiando as pessoas, que os próprios guardas começaram a achar injustiça o que estava sendo feito com ele. Eles foram assim se colocando no lugar dele, né? E aí o Emmanuel diz que testemunha de manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indizível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem, dedicado ao bem de todas as criaturas, não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que ele merecia. Paulo abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não pranteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva. Os velhos, apoiando-se a rudes cajados, com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do Evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Olha que lindo, nesse momento de sofrimento, tantos corações afetuosos querendo transmitir para ele o amor. E o que é a morte? Todos vamos morrer. Naquela hora, a morte já não era mais importante para ele, mas o mais importante era ele saber sobre ele e sobre a sua trajetória espiritual. E isso é que dá o conforto. E aí o Emmanuel disse que, concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica: choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai pelos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos.
Então, o Paulo está colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus, confiando nas orientações, nas frases ditas, né? E aí é um momento para nossa reflexão, para a gente ver, né, fazer uma avaliação cada um, se as afirmações de Jesus, se elas têm algum ponto de relevância na hora das nossas decisões. Porque veja que o Paulo tomando as decisões mais firmes nas orientações de Jesus. E nós, o que já sabemos do mundo espiritual, o que já sabemos sobre tantas coisas, será que o nosso conhecimento nos dá segurança na hora de tomar uma decisão? Será que a doutrina espírita, ela tem feito mudanças positivas na nossa vida, nos deixando seguras, tranquilas? Como é que a gente age diante do mundo com o conhecimento que a gente tem? Então, isso é uma grande reflexão aí para todos nós. E o Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia, de olhos umedecidos. A gente vê, né, o Paulo sabedor que vai desencarnar, confiante, né, que mesmo ele estando inocente, mas ele encara isso como uma prova para ele, uma vez que ele já condenou tantos outros inocentes, como o próprio Estevão. Mas o mais interessante é que ele, sabendo disso tudo, ele também fica triste, porque a tristeza é uma emoção que faz parte. Ele fica triste, está com os olhos umedecidos, mas ele não fica desesperado, mas ele fica triste. O conhecimento nos dá uma tranquilidade, uma serenidade. É diferente da frieza. Não é que ele esteja sendo frio, mas ele está sereno. E a multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam, quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam de joelhos, exclamou brandamente: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Então, é muito legal isso aqui, porque é um reconhecimento de que o amor que ele recebeu foi porque ele colocou em prática as orientações de Jesus, os benefícios de Jesus. E nós também podemos fazer, mas nós precisamos da nossa vontade, nós precisamos de um esforço para colocarmos em prática e termos essa vivência. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que eu não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo,
Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Falarás de nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços juntos aos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Muito lindo isso. Outro dia eu escutei o Divaldo falar de que quando as perseguições vêm de todos os lados, o socorro vem do alto, vem de cima, né? E aqui o Paulo, ele está fazendo uma reflexão realmente do que ele é. Ele está dizendo, olha, não fala sobre isso, fala que eu persegui os seguidores do Evangelho, né? Porque isso era a realidade dele, né? E uma coisa legal, né, que ele está dando aqui para a gente, para que nós, que somos agora os futuros discípulos, que a gente não espere a redenção espiritual com o repouso falso do mundo. Então, gente, que a gente aproveite a oportunidade de trabalhar, de colocar em prática o que nós sabemos, com fé, que não tenhamos medo de morrer, que nós coloquemos o trabalho, o serviço à frente, sempre o socorro à frente. Olha, que tem uma pergunta no Evangelho que perguntam se um malfeitor da humanidade estiver correndo perigo de vida e que para salvá-lo nós coloquemos a nossa vida em risco, devemos ou não salvar? E a resposta é, se puder salvar, salve-o. Então, que a gente aproveite as oportunidades, porque desencarnar todos nós vamos, mas que a gente desencarne com um trabalho feito, com dignidade, que a gente não se esconda, que o medo seja apenas para a gente vencer. E aí ele está dizendo aqui, para falar sobre o sacrifício abençoado, que pelo aperfeiçoamento de si mesmo, ou seja, que a gente aproveite essa reencarnação para a gente vencer a nós mesmos e que a gente não perca a oportunidade de colocar em prática o conhecimento da doutrina espírita e as orientações de Jesus. O Emmanuel disse que depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi Jesus quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim, como iluminou minhas veredas sombrias, as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisse as verdades eternas. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo.
Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos glamourosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, disse Lucas, somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu Evangelho imortal. Então, essa aqui é a orientação que ele dá para que Lucas, quem lê o Evangelho de Lucas, entende justamente isso aqui. E o Emmanuel diz que enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhes aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuava fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais. Qual imenso crepúsculo! Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite. E aí nós vamos iniciar agora o 9º capítulo da segunda parte, que tem o título O Prisioneiro do Cristo. O navio em que viajavam o apóstolo e os companheiros, no dia imediato, tocou em Sidom, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera. Júlio permitiu que o ex-rabino fosse ter com os amigos na praia, verificando-se as despedidas entre exortações de esperança e muitas lágrimas. Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus, não como de uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Então, isso aqui é um grande ensinamento, Nós precisamos trazer Jesus para próximo, não essa coisa inatingível, tão longe, mas como um amigo, porque Jesus, em muitas falas, quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Então ele se coloca numa posição assim, de muito presente, e com uma facilidade muito grande. Nós os homens, de um modo geral, religiosos, é que colocam Jesus de uma maneira muito distante. Nós não precisamos de ninguém que fique entre nós e Jesus. Nós temos condições de conversar com Jesus, nós, sem precisar de mais nada. Então, o Emmanuel disse que todos desejavam ouvir os conceitos relativamente ao Evangelho e quanto à sua projeção no futuro dos povos. A embarcação frequentemente deixava de visar paisagens gratíssimas
ao olhar do apóstolo. Depois de costear a Fenícia, surgiram os contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Nas proximidades de Panfilha, exultou de íntima alegria pelo dever cumprido e assim chegou ao porto de Mirra, na Lícia. Foi aí que Júlio resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Depois de longos dias, ainda vogavam na região do Cinedo. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. Observando os obstáculos da jornada e obedecendo à própria intuição, o apóstolo, confiado na amizade de Júlio, chamou em particular e sugeriu o inverneiro em Calói Limenes. O chefe da coorte tomou o convite em consideração e apresentou ao comandante e ao piloto, os quais o houveram por descabível. Que significa isso, centurião? Perguntou o capitão enfático, com um sorriso algo irônico. Dar crédito a esses prisioneiros? Pois estou a ver que se trata de algum plano de fuga, maquinado com sutileza e prudência. Mas, seja como for, o convite é inaceitável, não só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais, como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. O centurião desculpou-se como pôde, reiterando-se um tanto vexado. Desejaria protestar, esclarecendo que Paulo de Tarso não era um simples réu comum, que não falava por si só, mas também por Lucas, que igualmente fora marítimo dos mais competentes. Não lhe convinha, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política em antagonismo com as autoridades provincianas. Era melhor não insistir, sob pena de ser mal compreendido pelos homens de sua classe. Procurou o apóstolo e fê-lo sabedor da resposta. Paulo, longe de magoar-se, murmurou calmamente. E o Paulo fala: não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, pois, de lograr algum proveito, porque, nas horas angustiosas, recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, cada situação, o Paulo coloca o amor dele, a convicção dele, a confiança dele em Jesus. E aí a viagem continuou entre receios e esperanças. O próprio centurião estava agora convencido da inoportunidade da arribada em Calói Limenes, porque nos 2 dias que se seguiram ao conselho do apóstolo, as condições atmosféricas melhoraram bastante. Logo, porém, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. Começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insultadas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se. E aí, mais uma vez, mais um momento que o Paulo vai passando, mas aí ele vai realmente colocando em prática a fé. Nada acontece por acaso. E muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.